Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 4. Nessa noite vamos falar um pouquinho sobre a restauração da fé pela fé. A restauração da fé pela fé. Aleluia. Com isso, vamos falar um pouquinho sobre a era de Laodiceia, ou seja, a era de Éfeso, pelas quais serve de andame subjetiva para todas as outras eras. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Veja, eu sei. E o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e os não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas eu tenho algo contra ti. Em outras palavras, eu te louvo por um lado, mas por outro lado você está devendo. Por um lado você tem ido bem. Por um lado, a igreja, o povo que tem recebido a mensagem na era de Éfeso, tem tido bons testemunhos, bons frutos, mas por outro lado tem deixado a desejar. Eu tenho algo contra ti. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Senhor nosso Deus, aqui temos a tua palavra, e a tua palavra é a absoluta verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Abençoa-nos, ó Pai, com mais essa porção da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Vamos falar um pouquinho sobre a era de Éfeso, sua característica, como a igreja se comportou, como ela tratou de servir a Deus, de receber a palavra, e como ela, nesse período, se comportou diante de Deus e das pessoas, principalmente diante da mensagem que ela recebeu por meio de Paulo, que foi o seu primeiro mensageiro. Nós, como crentes da mensagem, nós cremos muito na revelação que foi dada ao irmão Branham, ao mensageiro para esta era, sobre o que ocorreu, o que transpôs, o que aconteceu, o que estava escondido, o que foi deixado para trás,
o que houve nas eras passadas. Nesta última era, foi dado a nós o privilégio de conhecer, de entender, de como a igreja, durante o período das eras da igreja, se moveu, de como ela caminhou, aonde ela se esbarrou, aonde ela se arranhou, aonde ela paralisou, onde ela entrou, de como ela saiu. Então, pela graça de Deus, nós cristãos, crentes da mensagem, prezamos muito as eras da igreja. Prezamos muito as eras da igreja. E que, de fato, a revelação das 7 eras foi algo também que estava embutido, imbuído no ministério da 4ª manifestação do ministério de Elias para este último dia. Nós sabemos, estamos familiarizados, temos conhecimento, temos revelação de que Deus manifesta-se, dá-se a conhecer, trata-se com esse espírito, com esse ministério, na verdade, esse ministério de Elias 5 vezes. E Deus, a primeira vez, ele trabalhou através de um tisbita, um dos moradores de Gileade, no tempo em que a igreja se afogou na idolatria, quando o rei Acabe casou com a pagã idólatra Jezabel. Então, nós já sabemos da história. A segunda vez que Deus usa esse ministério de Elias, Deus usa em Eliseu. Eliseu, que estava junto com o seu profeta Elias e que sempre o guardava e o seguia. Eliseu foi um homem que viu, presenciou muitos atos poderosos por meio do ministério de Elias, ao ponto de desejar o próprio Espírito que estava habitando em Elias. Amém? E foi-lhe dado esse Espírito conforme desejado, e até mesmo em porção maior, dobrada. Depois nós vemos que Deus, mais uma vez, séculos depois, usou esse mesmo ministério de Elias pela 3ª vez no ministério de João Batista, aquela grande voz que ecoou pelo deserto da Judeia, vindo até Jerusalém por meio do rio Jordão, que corria às beiras de Jerusalém. E o espírito de Elias sobre João Batista estava convertendo um povo, preparando um povo para encontrar com o seu Senhor, com o seu Salvador, o grande Messias pelas quais eles aguardavam por tantos séculos. Amém? Amém. E, no entanto, este mensageiro, este profeta João Batista, tinha também sobre ele o ministério de Elias, pelas quais convertia o coração dos pais ortodoxos, os pais ortodoxos da fé, os pais ali da igreja judia, os pais
da ortodoxia, dos ortodoxos, estava convertendo o coração desses pais que tinha as leis na mão, que tinha a promessa na mão, que tinha a Bíblia em mãos, estava convertendo o coração desses pais para serem filhos na fé, para encontrar com o seu Messias. Quem está entendendo? E então estava sobre ele o espírito de Elias pela quarta vez, conforme Lucas 1,17. Então, Deus novamente promete usar o espírito de Elias a quarta vez no tempo do fim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, como foi profetizado no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5, onde Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor, com uma mensagem de converter o coração de volta, o coração dos filhos de volta aos pais. Aqueles filhos na fé que João pregou, eles se tornaram os nossos pais, os pais apostólicos, os pais da primeira igreja. Aqueles filhos que João estava pregando, aqueles pais que João estava pregando para se tornarem filhos na fé, para encontrar com Jesus, eles se tornaram os nossos pais na fé no dia de Pentecoste a seguir. Amém. E depois Jesus Cristo havia prometido que no final da era, quando todo o ensinamento bíblico e apostólico tivesse ido para o ralo, por água abaixo, através de sistemas e religiões e denominações e preceitos e conceitos humanos, quando a liderança do Espírito Santo tivesse totalmente saído de dentro da igreja, como foi o caso de Laodiceia, quando colocaram Cristo, o Espírito Santo, para fora, Deus prometeu que Elias novamente estaria de volta, agora convertendo os filhos de volta ao coração dos nossos pais, que começou a primeira igreja. Amém, irmão? Convertendo o coração dos filhos de volta aos pais. Em outras palavras, convertendo o coração dos filhos agora na fé, mas com a mesma fé dos pais apostólicos que começaram na primeira era da igreja. Amém, irmão? Tendo o mesmo parecer, tendo a mesma doutrina, uma mesma fé, um mesmo batismo, um só Senhor, uma só fé. Então, Deus prometeu, conforme ele tinha dito em Mateus 17, versículo 11, que esta restauração viria na última era, onde ele disse que Elias viria e restauraria todas as coisas. Amém? Amém. E esta restauração, o ministério de Elias, de acordo com Malaquias capítulo 4, verso 5, veio para converter o coração dos filhos de volta aos pais, ou seja, trazer à igreja do tempo do fim a mesma fé e a mesma revelação da igreja do tempo do início. Amém, irmão? Amém. Antes que venha o dia terrível e grande do Senhor, que vem assolando e vindo com fogo, onde a terra virará uma bola de fogo, onde a guerra nuclear, o Armagedon, virá, onde não sobrará nem raiz e nem ramo. Mas antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias, o Elias do tempo do fim, vem para restaurar nossa fé, para a mesma fé dos nossos pais. Amém, irmãos? Porque antes que haja uma saída, uma viagem, as malas têm que estar prontas. Amém, irmão? As malas aqui é a doutrina, as malas aqui é o comportamento, é a maneira de conduzir, é a maneira de crer. Amém, irmão? Estão entendendo, irmão? Então nós cristãos da mensagem, quando viemos para a mensagem, a gente vem com aquela alegria no coração, aquela revelação,
aquele gozo, né? E Deus revelando aquilo para a gente, Deus mostrando aquilo para a gente, e a gente se enchendo dessa verdade, e Deus nos abençoando. E então todo cristão dessa mensagem preza muito as eras da igreja, amém, irmãos? Assim como 7 selos que foram revelados também, e que estão intrinsecados com a história das eras, com a revelação dos selos. A revelação dos 7 selos, ela se enquadra com a história das 7 eras da igreja, amém, irmãos? E com toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Então, quando o crente vem para essa mensagem, quando a mensagem atinge o crente, quando a mensagem atinge o João, a Maria, o Tião, lá na Batista, lá na Metodista, lá na Presbiteriana, lá na Pentecostal, lá na Unicidade, lá na Unicista, quando a mensagem atinge as pessoas, essas pessoas, e o seu entendimento é aberto, ela vem pela revelação, amém, irmãos? Amém. Ela vem pela revelação, Então, existem muitas pessoas que interpretam mal quando vêm para a mensagem. Às vezes tem pessoas que vêm para a mensagem, não é porque Deus revelou para ela, Malaquias 4, 5, 6, que Deus revelou para ela que Deus enviou o profeta, que Deus enviou um mensageiro, que Deus enviou essa mensagem para essa última era, mostrou para ela essa última era, mostrou o profeta para ela, que Deus revelou essas coisas. Muitas vezes as pessoas interpretam mal, porque é por isso que não caminham tanto, porque às vezes saem de certas denominações porque estão cansados, saem de certas denominações porque estão decepcionados. Eu estou decepcionado com essa igreja, eu vou entrar nessa. Não, se vir para a mensagem, tem que vir por revelação, amém, irmão? Tem que vir por uma revelação. Eu estou cansado da minha igreja, eu vou entrar nessa, eu estou ali naquela igreja, mas eu estou vendo muita coisa errada, ali e tal, eu estou decepcionado com o pastor lá, eu estou decepcionado com o pastor lá, com os irmãos lá, estou decepcionado, então eu vim para cá por causa disso. Não, se veio não vai ficar não, tem que vir por revelação. Deus tem que revelar, Deus tem que mostrar, amém, irmão? Tem muita gente dessa maneira. Não estou dizendo que essas pessoas que saem por causa disso, não estou dizendo que Deus não pode abrir o entendimento delas. Deus pode sim abrir o entendimento delas, desde que elas estejam acompanhando, ouvindo, assentando, sem arrazoar, sem ter discrepância, sem ficar duvidando, mas permitindo que a palavra vai fluindo e entrando na alma, no coração, e então Deus, vendo sua sinceridade, Deus pode abrir o seu entendimento, amém? Eu estou vindo para cá porque lá está muito ruim, eu estou vindo para cá porque aqui os hinos são bons, eu estou vindo para cá porque eu vejo que as irmãs é assim, tal, eu estou saindo de lá porque eu estou decepcionado, eu estou procurando uma igreja séria e tal. Olha, peraí, nós recebemos, nós abrimos as portas, mas para vir o verdadeiro eleito vem por uma revelação. Ele vem porque Deus abriu o seu entendimento. Ele vem porque Deus abriu o seu entendimento e compreendeu o que Deus está fazendo. E compreendeu o que Deus está revelando. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então observe bem que em todas as eras, quando o povo esquecia de Deus, esquecia dos seus mensageiros. Em todas as eras. Se você observar, não é necessário nem 10, 15, 20 anos para esquecer do mensageiro que Deus enviou para aquela era e de sua mensagem. Bastou 40 dias Moisés ficar
distante do povo, 40 dias, pelas quais subiu o monte para ouvir de Deus e trazer as leis. Bastou 40 dias e o povo esqueceu de Deus e do seu profeta. E eles fez lá embaixo um bezerro de ouro. Eles fez lá embaixo um bezerro de ouro, e então começou a dançar, a bailar e a rodopiar diante do bezerro de ouro, dizendo que foi aquele bezerro que tirou eles da terra do Egito. Então, naquele momento o povo se apostatou. Naquele momento eles se apostataram. Isto quer dizer, caíram da graça. Toda vez que o povo se afasta de Deus, esquece dos seus mandamentos, esquece de quem tem aprendido, como diz Paulo a Timóteo, lembra-te de quem tem recebido e lembra de quem creu e de quem recebeste. Então, em todas as eras, quando o povo esquecia de Deus, esquecia dos seus mensageiros, toda vez eles então se apostatavam. Foi apenas 40 dias, só 40 dias. Moisés apenas pediu ao povo: fiquem aqui, vocês terão culto aí com o pastor, como é o nome dele? Arão. Vocês vão ter culto com o pastor Arão. Eu vou ali em cima, eu vou subir e vou esperar em Deus e vou receber o que Deus tem para vocês, e assim por diante. E Arão, o pastor, vai estar conduzindo vocês aí, vai estar fazendo cultos aí, dessa maneira. Então, só foi Moisés em um intervalo de 40 dias e o povo começou a ficar ocioso, começou a ficar com ociosidade, começou a ter comichão nos ouvidos, um fala com o outro, outro fala com o outro, um fala com o outro, um fala com o outro, até que tem um concílio e entrem em um comum acordo e então resolvem fazer um bezerro de ouro, espremendo o pastor deles na parede para assim permitir fazer. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E Arão consentiu. Então, o povo se aprofundava, profundamente nas trevas. Então, todas as vezes que o povo esquecia de Deus, o povo esquecia de quem recebeu, de quem ouviu, de quem alertou, de quem os guiou, então as pessoas entravam em profundas trevas e entravam na escuridão total. Vocês observam aqui no gráfico, das 7 eras da igreja, você pode observar que tem duas igrejas ali. Ali tem 2 povos ali. Porque em cada era Deus fala para duas vinhas. Existem 2 vinhas em cada era. Em cada era tem 2 vinhas. Uma vinha falsa e a outra verdadeira. Então, para quem já leu as eras da igreja, sabe do que eu estou falando. Então, ali tem ali, a parte branca, por exemplo, representa a vinha verdadeira. A parte escura representa a vinha falsa. A parte branca representa a igreja com luminosidade, representa uma pureza, representa um pouco de luz, um pouco da palavra, um pouco da revelação e assim por diante. Enquanto que a parte escura é a parte onde as pessoas adotam sistemas, adotam dogmas, credos e entram em trevas espirituais, em trevas doutrinárias. Está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo, irmãos? Então observe bem que o próprio gráfico ali mostra 2 igrejas, a falsa vinha e a verdadeira vinha. No entanto, toda vez que o mensageiro entra na era da igreja pregando uma mensagem, ele não fala somente para uma vinha, ele fala para as 2 vinhas, para a vinha falsa e para a vinha verdadeira. Quem está entendendo, irmãos? Porque toda vez que Deus envia uma mensagem com um mensageiro,
Toda essa mensagem produz 3 tipos de pessoas, produz 3 grupos: o crente manufaturado e o incrédulo. Vocês estão entendendo? Então, a própria mensagem faz com que esses grupos se levantem. A própria mensagem. Se Jesus Cristo nunca tivesse abrido a boca para falar nada, nunca teríamos 3 grupos. Mas quando ele abriu a boca para falar, houve 3 grupos. Amém, irmãos? Houve o grupo que creu, os verdadeiros crentes. Havia um que era o manufaturado, que era o diabo, que era Judas, e os incrédulos, que foi tudo embora. Ainda ficou um demônio manufaturado ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então observe bem que o gráfico das 7 estrelas da igreja já mostra, por exemplo, o que aconteceu, o que houve em cada era. Sabemos que as 7 estrelas que nós estamos vendo no gráfico, com as 7 estrelas que nós vimos aqui, nós vemos e sabemos que estas 7 estrelas representam os 7 mensageiros, os 7 mensageiros. O castiçal representa as 7 eras. As 7 eras representa a igreja, o período da igreja. Então, nós observamos que João, na ilha de Patmos, quando recebe a visão do que Cristo estava fazendo no meio da era da igreja de Éfeso, ele viu que Cristo estava andando em meio aos 7 castiçais de ouro. E os castiçais representam a igreja. As estrelas é que representam os anjos. Então, quer dizer então que Cristo nunca deixou a igreja. Amém, irmãos? Amém. Porque ele anda em meio aos 7 castiçais. Isso quer dizer que ele nunca deixou a igreja. Ele só vai deixar a igreja quando o último membro do corpo de Cristo entrar, e então o Espírito Santo sobe. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. Bom, então o próprio gráfico mostra ali 2 igrejas onde Deus fala por meio de um mensageiro, fala para a falsa vinha e a verdadeira vinha. Então observe bem que nós observando que o povo, eles entram em trevas sempre quando o mensageiro parte. Sempre é dessa maneira. Toda vez que o povo se assenta em trevas, como disse no livro de São Mateus, e o povo que estava sentado em trevas, a luz raiou. Mas por que o povo estava sentado em trevas? Não tinha Anás? Anás não tinha luz? Caifás não tinha luz? Os pastores, os fariseus não tinham luz? Não tinham sinagogas? Não tinham templo? E por que o povo todo estava sentado em trevas? É porque tudo estava denominado. Entendeu, irmãos? Jesus mesmo disse: vocês invalidaram todo o processo, todo o poder de Deus pela vossa tradição. Quem está entendendo? E quando a tradição entra, quando o homem entra, então o poder de Deus é tirado, sai de cena, e o povo então começa a sentar em trevas, senta em igrejas, senta em púlpito, senta em igrejas, vão à igreja, mas estão assentados em trevas, mas não sabem. Assentados em trevas porque a luz já saiu do meio deles. É tanto que a luz nem estava no meio deles. Quando a luz apareceu de verdade, estava lá fora com João Batista pregando no Rio Jordão. Amém, irmão? A luz estava lá fora com João Batista pregando. Nem estava mais dentro das igrejas, porque não tinha mais a palavra. Só tinha a letra da palavra, só tinha os rituais, só tinha a forma de glorificar, a forma de cultuar, a forma de como preparar a festa da Páscoa, a forma de como preparar a festa dos tabernáculos, a forma de como preparar a festa da expiação. Só tinha somente os rituais fazendo na igreja, mas não tinha poder nenhum, palavra nenhuma, porque estava tudo denominado, tudo virado tradição. E a luz da palavra raiou com João Batista. Amém, irmão? Estão entendendo, irmão? Então observe bem que é assim que acontece quando um mensageiro parte, porque o mensageiro, o que ele é? Além dele ser uma estrela, ele é um anjo. Um anjo quer dizer um mensageiro. É um mensageiro enviado para uma era. Muitas pessoas não entendem, porque quando lê Apocalipse capítulo 2 e 3,
vê lá as cartas à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia, de Esmirna. Então, quando eles veem essas cartas, na verdade, estas cidades eram cidades gentílicas, nem existem mais. Eram cidades gentílicas, porque Deus não ia tratar com o povo judeu, porque o povo judeu já tinha rejeitado ele. Então ele não ia tratar com o povo judeu, agora ele tinha que tratar com os gentios, amém, irmãos? São 7 cidades, na verdade, são 7 cidades da Ásia ainda antiga menor. Essas cidades, na verdade, existiram. Essas cidades, cada uma delas representa uma coisa. Cada uma dessas cidades tem uma característica que envolve um povo que viveu naquela era. Então, a era de Éfeso, a era de Esmirna, a era de Pérgamo, a era de Tiatira, a era de Sardes, a era de Filadélfia, a era de Laodiceia. Então, em cada cidade dessa que na verdade existiu, Deus pegou as características que elas tinham, o convívio, o que ela viveu, o que ela representou, e Deus colocou nas eras da igreja, porque o próprio espírito da era ia se envolver com o mesmo sentido e significado daquela cidade. Quem está entendendo, irmão? Vocês compreenderam o que eu estou dizendo? Então, Laodiceia, por exemplo, o que significa Laodiceia? Laodiceia significa direitos iguais, direitos do povo, direito da mulher. A mensagem do tempo do fim viria para uma era das mulheres. E foi dito por Jesus lá atrás que esta era viria se repetir, como foi nos dias de Noé. Casavam-se e davam casamento, e as mulheres eram belas e formosas. Amém, irmãos? Seria a última era da igreja. Também seria uma era sodomita, uma era onde o sodomismo, o gomorrismo estaria também em plena atividade. Então observe, e o que significa a palavra, por exemplo, Pérgamo? Significa casamento, foi quando a igreja casou com o Estado. O que significa a palavra Tiatira? Domínio feminino. O que significa a palavra Éfeso? Tem um significado composto, almejado e relaxado. Então, quando nós lemos até o versículo 4 de Éfeso, Deus estava dizendo coisas boas da igreja, almejado. Mas quando partir do versículo 4 para frente, tenho contra ti, relaxado, deixar o teu primeiro amor. Entenderam, irmãos? Então a palavra Éfeso significa almejado e relaxado. Quem está entendendo, irmão? Então é só ler as eras da igreja e você vai ficar inteirado sobre isso. Amém? Então toda vez que o povo se afastava de Deus e de sua palavra, o povo mergulhava nas próprias evidências espirituais. Então aqui está. A parte branca do gráfico das 7 eras da igreja era a parte onde a igreja que ficou estava ainda absorvendo, segurando o que o mensageiro tinha entregado. Mas as trevas eram muito fortes, e então ali nesse período, era um período muito difícil, porque a igreja entrou num problema difícil com a igreja católica, porque aí envolveu a morte, envolveu indução, envolveu muitas coisas pelas quais as pessoas tinham que deixar a sua fé, outros morrer pela sua fé e assim por diante. Mas a parte branca é a parte onde as pessoas ainda ficavam com a palavra, segurando a palavra do jeito que ela é, da forma que foi entregue pelo seu mensageiro. E no entanto, as outras pessoas que rejeitavam, elas mesmas rejeitavam o que o mensageiro dava, não queria saber de nada com ninguém que tinha alguma coisa com o mensageiro, e a parte preta é onde as trevas espirituais eram reunidas, onde gente, onde credos e igrejas colocavam suas próprias evidências espirituais. Quem está entendendo, irmãos? As suas próprias evidências doutrinárias,
como no caso da Igreja Católica, colocou suas evidências doutrinárias, depois veio Lutero, os luteranos colocou suas evidências, depois veio o Wesleyano, depois veio Calvino, aí veio várias e várias denominações, colocando seus próprios credos e evidências espirituais. Não, a evidência disso é disso, a evidência disso é daquilo outro. Então, não aceitava o que o mensageiro entregava, não queria saber das pessoas que envolviam com o mensageiro, e então se afastava da luz, ia direto para as trevas e colocava a sua própria interpretação na palavra, e então entrava em trevas espirituais. Quando chegou na última era da igreja, a última era da igreja de Laodiceia, que é a nossa era, porque não tem mais era, é a era da igrejologia, é a era da ascensão do religiosismo, é a era onde as pessoas tendem a ser religiosos em todos os ambientes. O jogador faz um gol de futebol com um estádio com 100 mil pessoas, ele ajoelha e põe os dois dedos para cima e diz: é para o Senhor. É a era onde todo mundo está fazendo ascensão religiosamente falando. Está entendendo, irmãos? É a era em que todo mundo está pendendo para alguma religião, para alguma crença, crendo em alguma coisa. É a era onde as pessoas estão pendendo para tudo quanto é tipo de adoração. Então o que acontece é a era do igrejismo, do religiosismo, do denominacionalismo, porque é a era que culminará com a ascensão e também do Concílio Mundial de Igrejas. Quem entenderá, irmãos? É a era pelas quais o mundo religioso está entrando numa armadilha de Satanás através de Roma por seu poder eclesiástico, e então Deus envia o mensageiro para dizer para a igreja gentia: saia disso, não entre nisso, é uma armadilha, sai dela, povo meu, amém, irmão? E nós saímos, amém, irmão? E nós saímos, glória a Deus por isso, aleluia. Então, mas assim como Deus conhece os que são seus, e conhece os corações e o que está no coração do homem, Deus então envia uma mensagem para esses que ele não esqueceu. Amém? Amém. Não esqueceu. Então observe bem que já dei um prólogo aqui das eras da igreja, rapidinho, do que aconteceu, para nós chegarmos aqui na era de Éfeso. Vamos ver como que esta era repleta. A era de Éfeso, irmãos, era uma igreja, era uma era onde havia muita luz da palavra de Deus. Havia muita luz da palavra de Deus, porque Paulo, o mensageiro para a era de Éfeso, ele abriu essa era, porque ele foi enviado para os gentios, e por meio de Paulo, ele abriu várias linhas de frente de evangelização missionária, nas quais a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, por meio de Paulo, cruzou mares, cruzou o Mediterrâneo, cruzou vários lugares, fez várias viagens missionárias, e assim a luz da palavra alcançou uma grande gente. Amém, irmãos? Amém. Milhares e milhares de pessoas. E ali o povo da primeira era estava desfrutando da verdadeira luz da palavra. Amém, irmãos? Amém. Mas se estavam desfrutando da verdadeira luz da palavra, por que existe ali uma pintinha preta lá na primeira era? Por que existe uma pintinha preta lá, ali, ó, embaixo ali? Por quê? Porque lá na primeira era já tinha um espírito errado lá dentro. Lá na primeira era, o primeiro amor já tinha caído. Lá na primeira era. Lá na primeira era, o amor já estava esfriando. Lá na primeira era, o fogo ardente de servir a Deus já estava virando frio e formal.
Lá na primeira era, já tinha um espírito lá dentro trabalhando com o próprio Paulo presente. Com o próprio Paulo. Paulo teve problema com Alexandre, o latoeiro. Paulo teve problema com Emineu, Fileto. Vocês estão entendendo, irmãos? E o espírito anticristo estava trabalhando lá dentro. Havia um espírito lá dentro da igreja, da era de Éfeso, que estava pegando as mensagens de Paulo, como se nós pegássemos aqui a mensagem de Mombrano aqui, ó, do jeitinho aqui, ó. Só que aqui nós falamos mensagem, lá é cartas, amém, irmãos? Pegava as cartas de Paulo e tinha gente, pregador, interpretando palavras de Paulo. Uma delas, duas delas eram ancião e bispo. Ancião e bispo. Então começaram a interpretar que ancião não é. Ancião, quando Paulo disse sobre o ancião, ele estava falando de um homem mais velho, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que poderia estar na frente de outra pessoa para dar um conselho ou alguma coisa desse tipo. Quando Paulo falou de bispo, ele estava falando do pastor, porque bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa, não muda nada. Eu não sei porque essas igrejas aí fora tem bispo, pastor e presbítero. Um é bispo, outro é pastor e outro é presbítero. Não, bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa, não muda nada, amém, irmão? Não muda nada, não muda nada, é a mesma coisa. Então o que acontece? Aí eles estavam interpretando que bispo tem que ser uma pessoa que tem que estar acima das outras pessoas, tem que ser chefe, tem que ser um divisor, tem que, olha só, colocando liderança. Era um espírito que estava começando a entrar na igreja e pegando o ancião para ser um líder local, um líder regional. Esse espírito começou a entrar na igreja com o espírito e foi coroado lá na frente com o Papa, líder da igreja, um homem assentado no trono, parecendo ser Deus, falando como Deus, mas odeia tudo que é de Deus. Entenderam, irmãos? Aquele espírito se encarnou e foi coroado. Vocês entenderam isso? Quem lê as 7 eras da igreja? Os irmãos estão lendo as 7 eras da igreja? Só lê as 7 eras da igreja, né? Então observe bem que aí eles começou ali. Então você vê que aquela parte ali, aquela parte preta ali, aquela partezinha preta ali, era a parte onde a igreja já estava enfrentando alguns falsos apóstolos. Alguns falsos apóstolos. Você vê que na própria escritura nós vemos ali que ele disse: vocês colocaram à prova alguns que se dizem apóstolos, mas não são. Vocês fizeram bem, eu louvo vocês por isso, eu louvo vocês por isso. Vocês puseram à prova alguns que se dizem apóstolos, mas acharam eles mentirosos. O que eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Quem eram esses falsos apóstolos? A palavra apóstolo significa enviado. Apóstolo significa enviado. Então observe, então eles eram falsos enviados de Deus. Eles eram falsos enviados de Deus. Eles não eram enviados de Deus coisíssima nenhuma. Eram falsos. Eles diziam que eram enviados de Deus, mas eram falsos. E não eram. Mas só que eles não vinham com uma literatura de outra igreja, com o livro de Anás ou Caifás, ou qualquer outro tipo de rolo ou pergaminho. Eles vinham com as cartas de Paulo na mão. Eles vinham com as cartas de Paulo na mão, mas interpretando mal. Primeiro, esses crentes de Éfeso observavam eles falar primeiro, e examinando o Espírito, porque a Bíblia diz que provai o Espírito, provai todo o Espírito. Está entendendo, irmão? João disse isso: irmãos, há muitos falsos enganadores no mundo, falsos homens, falsos profetas, que já estão no mundo aí, mas provai todo o Espírito. Amém, irmãos? Provai o Espírito. Esse é provai o pregador, provai o ensinador, provai o doutrinador. Então eles observaram a pregação, a linha de pregação deles, e eles também tinham a mensagem na mão, e então eles diziam: olha, escuta aqui, está muito bonitinho, está tudo ok, parece bonito, parece razoável, parece normal, parece que combina, mas olha, não está combinando com a revelação de Paulo. Amém?
não está combinando com a mensagem de Paulo. Se vocês quiserem ficar da maneira que Paulo deixou, escreveu e disse, vocês podem ficar conosco para ter companhia. Mas se não quer e continua com essa visão, a porta está ali, pode ir embora. Amém, irmãos? E expulsavam eles. Estão entendendo, irmãos? É isso que acontece. Se alguém vem ter convosco que não traz essa mesma doutrina, não foi assim que diz a Bíblia? Foi assim que disse João, na sua epístola. Se alguém vem ter convosco que não traz essa mesma doutrina, é essa forma. Então observe bem que aqueles crentes estavam na palavra o tempo todo. Eles estavam na palavra. Mas o tempo foi passando, porque a era durou 120 e poucos anos, 120 anos. O tempo foi passando. Paulo morreu no ano 64, 65, por aí. E aí o tempo foi passando. A era durou 120 anos. E o tempo foi passando, e aquela motivação de ficar na palavra, aquela motivação de ficar na pura palavra, aquela motivação de ficar somente com a palavra, e não distorcer, e não cair. Então o povo começou a perder aquele fogo, começou a perder aquele impulso, começou a perder aquela alegria, aquele desejo, aquele fervor, aquele ardor, começou a ficar frouxos e relaxados. Estão entendendo, irmãos? E o profeta disse que esta característica da era de Éfeso se encontraria na nossa era outra vez. Frouxos e relaxados. Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a pior coisa que acontece é quando a liderança do Espírito Santo sai e entra o ritualismo, entra o cerimonialismo. Aí tudo é cerimônia, é tudo ritual, é tudo feito do protocolo, é tudo feito dos protocolos, não pode quebra de protocolo, não pode fazer aquilo outro, aí vira tudo frio e formal. Quem está entendendo, irmãos? Aí vira um mecanismo puro, e está exatamente dessa maneira. Eu não estou nem falando de denominação. Que denominação? Não estou falando de denominação. Quando você vê um lado pentecostal com muito barulho, não tem nada. Tem muito barulho, mas não tem nada. Eu não estou nem falando de denominação, de sistema religioso. Eu estou falando de nós mesmos, no próprio povo que se diz a mensagem. Quem está entendendo, irmão? No próprio povo. Quanto tempo que o mensageiro partiu, gente? O mensageiro partiu quando? 24 de dezembro de 1965. Nós tem quantos anos? 53, 54 anos vai fazer que o mensageiro partiu, gente. Estão entendendo, irmãos? Olha só, olha como é que está. Já passou uma geração é 40 anos. Já passou uma geração. Vejam bem, nós estamos vivendo as beiras do arrebatamento, amém, irmãos? As beiras do arrebatamento. Só que nós esquecemos de um fato, de uma coisa, eu nem vou entrar, nem vou ler as parágrafos, tudo, talvez que estava pensando em ler. Nós estamos esquecendo de um fato, estamos esquecendo de um procedimento muito seletivo, muito importante, porque nós temos que entender que quando o ministério de Elias veio restaurar, porque o ministério do tempo do fim veio fazer duas coisas. O ministério de Malaquias, capítulo 4, 5, veio fazer duas coisas. Primeiro, restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. E a segunda, revelar os 7 selos dos mistérios que estavam escondidos, ocultos durante as eras da igreja, que os mensageiros e os informadores perderam. Então, o que acontece? Só que não podemos esquecer que o ministério de Elias não vem apenas restaurar doutrinas. Ele não vem apenas restaurar doutrinas que estavam perdidas, como doutrina da serpente, doutrina da predestinação,
predestinação e outras coisas mais. Não, ele não veio apenas restaurar a doutrina, ele não veio apenas restaurar o que era pregado, o que era ensinado na era de Éfeso. Os atos do Espírito Santo, os atos dos apóstolos na primeira era têm que ser encontrados no nosso meio. Amém, irmão? Os atos têm que ser encontrados. Está tudo bonitinho, está todo mundo arrumadinho, tudo bem vestidinho, as irmãzinhas bem com o cabelo arrumado, não corta cabelo, não pinta as unhas, não veste roupas de homem, os homens também tudo arrumadinho, tudo certinho, tentando ser hospitaleiro, honesto com suas esposas, tentando se esvencilhar aqui, aqui lá, está todo mundo num quadro belo, mas e o poder, como é que está? Estão entendendo, irmãos? E os atos e as ações? E os momentos de consagração, e os momentos de oração, de jejum, de permanência, de presença de Deus. Amém, irmão? Vocês estão entendendo, irmãos? Então é isso. Então, Deus veio restaurar, não foi apenas doutrina, não. Não veio apenas trazer ao nosso conhecimento doutrinas que estavam perdidas durante as eras da igreja e que foram reveladas no nosso tempo, não. Mas veio trazer também, junto com a pura palavra de Deus, também os puros dons, amém, irmão? O verdadeiro pulo do crente, o verdadeiro grito do crente, a verdadeira aleluia do crente. Dando amém para a coisa certa, aleluia para a coisa certa, pulando com a coisa certa, gritando com a coisa certa, amém? Então tudo isso é restaurado nos últimos dias. Porque estamos potencializados num grão, na semente original que foi de novo restaurada. Amém? Estamos de volta às palavras original, de volta à semente original, de volta à semente original. Claro, como eu preguei lá em Sazê da Santa Ceia, claro que nós somos imperfeitos, em sentido humano, em sentido característica, em sentido terrestre, em sentido de condição humana. É claro que somos imperfeitos nisso, erramos aqui, eu tenho defeito ali, eu tenho a coisa ali, deixamos de desejar algumas coisas, mas nós não podemos ser imperfeitos aqui, amém, irmãos? No nosso entendimento, na nossa compreensão, que é aqui que conta, é o entendimento, é a compreensão. Porque se você tem um entendimento, uma compreensão errada sobre Deus, acabou tudo. Acabou. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas graças a Deus que Deus tem restaurado. Amém? A restauração da fé pela fé. Vocês entenderam agora? A restauração da fé pela fé. O que é fé? Fé é revelação. Fé é entendimento. Fé é compreensão. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Amém? Os irmãos entenderam? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por esta exposição da palavra nessa noite, este pequeno estudo da mensagem. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus. Creio que o Senhor tem nos ajudado, nos ajudou muito através da tua palavra nessa noite. Muito obrigado, que ela possa ajudar muitas pessoas no programa de rádio, no YouTube, que a graça bendita do Senhor esteja com cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos orar pelo irmão Sebastião, que está pedindo a benção.